Os enigmas da sobrevivência, Jacques Alexander. As assombrações. Acredita em fantasmas? Perguntaram a espirituosa Marquesa du Defande, 1697-1780. Não, respondeu ela, mas tenho medo deles. Essa atitude está largamente difundida. Não notou toda a gente que é assim, que a conversa recai no assunto. Cada pessoa conhece um caso que se apressa a contar e faz tremer até os incrédulos, perguntam. Uma crença tão antiga e tão universal pode ser completamente errada, perguntam. É concebível que tantas pessoas que viram espectros ou habitaram casas assombradas tenham invariavelmente julgado erradamente ou hajam inventado tudo, perguntam. Pode distinguir-se os casos de assombração, fantasma, por assim dizer, ligados a um determinado lugar. O poltergeist em alemão, o espírito turbulento, ruídos e deslocamentos de objetos sem intervenção de aparições. Enfim, as manifestações espontâneas dos mortos. É importante escolher os exemplos entre os mais seguros, pois neste campo facilmente se perde o domínio. A tal ponto, são poderosos o atrativo do sobrenatural e o medo atávico que ele nos inspira. Veremos em primeiro lugar as assombrações que frequentemente apresentam caráter lendário, mas dão a sensação de fatos reais deformados. O poltergeist esse pertence, por assim dizer, à vida corrente. Quanto às manifestações espontâneas de mortos, produzem-se aos milhares, com uma encenação sempre diferente que parece obedecer a leis desconhecidas. O medo das assombrações pode levar muito longe. Recordo-me de um jovem decorador que, trabalhando tarde numa casa que, na verdade, sem razão, julgava vazia, não fazia cerimônia em provocar muito barulho. Exasperado, o locatário acabou por bater furiosamente no sobrado. O infeliz decorador imaginou por um momento que um espírito se manifestava. Tendo ficado louco, morreu alguns meses depois no manicômio. Na mesma ordem de ideias, um amigo meu sentiu por 2 vezes na juventude a mesma impressão horrível, felizmente sem consequências trágicas. Da primeira vez viu, ao crepúsculo, entre a abisse, com sinistra lentidão, à porta do quarto, cuja parte inferior ficava escondida pela cama e o gato que entrava. Da segunda vez, igualmente, ao cair do dia, avistou, ao entrar nesse mesmo quarto, um tenebroso personagem que se aproximava de si e que não era senão ele próprio refletido no armário de vidro que ficara aberto. Mas passemos às assombrações autênticas, as que legitimamente fazem arrepiar os cabelos. O príncipe de Holstein, que mais tarde havia de se casar com uma das filhas da rainha Vitória, oficial dos couraceiros, ficou alojado uma noite numa ocasião de manobras no castelo dos arredores de Breslau. Como havia falta de espaço, um outro jovem oficial partiu à cama com ele. De noite o príncipe acordou sobressaltado e distinguiu uma mulher com um vestido de seda azul e uma minúscula urna de criança pendurada ao pescoço, inclinado sobre seu companheiro. Ela reergueu-se e dirigiu-se para ele. Indeciso, decidiu contar até 30, como era seu hábito, antes de agir. Então, sorrindo, ela disse: lá se põe ele a cantar. Depois desapareceu. Mais tarde o príncipe havia de saber que se tinha descoberto debaixo do chão do quarto um esqueleto de mulher, a qual aderiram farrapos de seda azul, e que trazia ao peito uma pequena urna contendo os delicados ossos de um bebê. A história é célebre na Alemanha e em Inglaterra. Outra assombração muito conhecida, a Dama Branca, cuja aparição é sempre de mau augúrio, afeta os Rosenlorn. O Homem Vermelho das Tulheiras não é menos célebre. Apareceu a Catarina de Médici todas as vezes que um dos seus filhos ia morrer. A Henrique IV, na véspera do seu assassinato por Ravaillac, em 1610. A Maria Antonieta nos dias sombrios da Revolução. E a Napoleão antes da Batalha de Waterloo. Quando faleceu a Imperatriz Catarina II da Rússia, apareceu uma aluna do Instituto para as Meninas Nobres que havia fundado. A desgraçada foi informada da sua morte próxima. O almirante Nelson aparecia a todos os marinheiros ingleses que haviam de morrer em combate, quanto a Lady Hamilton, a sua bela amiga, contenta-se em abrir as portas fechadas à chave do número 2 de Cambridge Square, em Londres. A trágica Ana Bolena, condenada e executada por ordem do marido Henrique VII, passeia na Torre de Londres. Uma noite até pouco faltou para fazer morrer de medo uma sentinela não preparada para ver surgir de repente uma mulher decapitada.
O infeliz militar teve, contudo, o reflexo de transpassar a aparição com a baioneta, sem, aliás, a perturbar. A continuação é ainda mais estranha. O soldado, julgado por ter sido encontrado em estado de embriaguez no seu posto, foi absolvido devido ao depoimento de vários camaradas, que vieram afirmar que também eles haviam visto o fantasma. Anteriormente, em 1817, uma sentinela postada em frente da Torre dos Tesouros vira algo que se assemelhava a um urso sair debaixo da porta. Também se tinha servido da arma, igualmente sem sucesso deveria. Morreu 2 dias depois. A Tower pulula de espectros. Todos os anos, pelo aniversário da execução da Duquesa de Salisbury, por ordem de Henrique VII, pode ver-se a infeliz fugir, gritando diante do carrasco, ser apanhada e imediatamente decapitada. O jornalista britânico Gordon MacGill, de quem reproduz essas abomináveis histórias, diz acerca de Hampton Court, com um humor razoavelmente agreste. Hampton não é exagero, pois entre os fantasmas ilustres que se podem aí encontrar temos o de nomear Jane Seymour, descrita como uma senhora alta com um vestido de longa cauda e rosto brilhante. Catherine Howard repete todos os anos a sua desvairada fuga através de uma galeria de castelo para tentar escapar aos que vinham prendê-la. Não há muito um artista que estava a copiar uma tapeçaria antiga numa das salas e projetar-se contra aquela uma mão feminina ornamentada com um anel. Desenhou um esboço rápido e seguidamente verificou que o anel havia pertencido à rainha. Ainda em Hampton Court, manifesta-se Mr. Sibyl Penn, a ama de leite de Eduardo IV. Durante uma festa de jardim, um pajem mostrou-se aos convidados pasmados para desaparecer de repente numa sala de castelo, enquanto um oficial da polícia do serviço viu surgir um cortejo de 8 mulheres e 2 homens que em seguida se evaporaram. Outro frequentador de Hampton Court é o arcebispo Laud, que por seu lado frequenta a biblioteca de St. John's College em Oxford. Primeiro-ministro decapitado de Carlos I fez rolar a cabeça pelo chão, afirmam os que o viram. Em St. James Palace, um criado do Duque de Cumberland, filho de George III, degolado pelo patrão sob um falso pretexto, mostra-se, por vezes, sentado na cama, com a garganta cortada de uma orelha a outra. Em Windsor, um fantasma invisível deambula por um corredor e desce os 4 degraus de escada, que desde há muito sol tem 3, a Scott Island, o lugar mais prosaico da Inglaterra. Pensar-se-á, tem o seu fantasma, uma freira cujo capuz nada envolve. Tendo o empregado do Bank of England, chamado Whitehead, sido enfocado por roubo em 1811, a irmã que o adorava perdeu por isso a razão e passou o resto da vida a informar-se acerca dele. Pensa-se que foi enterrado no cemitério que o Jardim do Banco mais tarde havia de substituir, pois o seu espectro lacrimoso ainda por lá vagueia. Entre as assombrações mais recentes, sabia que o conservador da biblioteca de York se demitiu em 1954 porque a presença de um fantasma às horas de trabalho o exasperava. Pergunta: o fantasma limitava-se a ir direto a determinada prateleira, pegar um livro e deixá-lo cair. Esse medroso conservador teria feito muito melhor se tivesse procurado descobrir o que motivava este singular automatismo. Por outro lado, em 1955, Mr. Verschuren, de Chirk, Gales do Norte, apresentou queixa contra um espectro que surgiu sob os aspectos de monge, freira, bispo, soldado italiano e senhora usando seios artificiais. Em novembro de 1955, Jack Hyder, condutor do metropolitano londrino, reparou um senhor de desusada elegância que parecia querer passar a borla, mas perdeu de vista. Reviu alguns dias depois na sala de repouso do pessoal. Interrogado, o intruso desapareceu subitamente. Pouco mais tarde, um outro empregado, Victor Luker, levava uma pancada na cabeça, dada por ele. A direção, muito britânica, convocou um médium que apenas obteve da identidade 3 letras, T. Lembraram-se então que 59 anos atrás, um ator de nome William Terris tinha sido assassinado nas redondezas. Mostraram por conseguinte a fotografia dele aos 2 empregados, que reconheceram imediatamente o seu fantasma. Não faltam histórias de assombrações em Inglaterra. Não se lia em junho de 1971 um anúncio no jornal londrino relativo a uma casa assombrada que um tal Mistress Park Hill oferecia para aluguer? Pergunta: há alguns anos o ator inglês Stanley Lupino, que
representava em Drury Lane, teve a atemorizante surpresa de distinguir no seu espelho, quando se maquiava, o rosto lívido de outro ator, Dan Lennon, falecido em 1904. Este teatro parece, se pode dizer, privilegiado, visto possuir outro fantasma que, uma noite, uma sala inteira pode ver quando, vestido sobre casaca comprida, cinzento e tricórnio, atravessava calmante o palco. Passamos um desvio pelos países escandinavos, o castelo de Lichtenborg, onde o parlamento dinamarquês se reúne, é assombrado por uma mulher que acende as luzes, faz disparar o sistema de alarme e deambula, tossindo internadamente. Em França, encontramos o fantasma bem conhecido da região de Champigny, o de Jean Dorval, falecido devido à lepra na Idade Média, que passeia num burro branco. Esta aparição muito desagradável produziu-se em 1906, antes da terrível catástrofe mineira de Corrières, em 1914, antes da invasão, e pouco antes da de 1940. Mais tarde, um homem da região que tinha descoberto a entrada do subterrâneo que outrora ligava as duas leprosárias da região que desejava atulhar-lhe morreu, tal como seu sucessor que havia tido a mesma intenção. O corpo deste último, que parecia ter sido espezinhado por pequenos cascos, estava coberto de pelos brancos. A região de Vale-Nevale-Avigor conheceu seu fantasma viandante, um homem de casula branca que batia as portas das janelas das quintas isoladas e espreitava as mulheres a vestirem-se. Um dos seus confrades ingleses mostrou-se muito mais empreendedor por 2 vezes seguidas. Atirou-se ao vestido da cantora Dorothy Skiris, na primeira vez em plena missão de TV. O dito vestido descoseu-se perigosamente sem razão. Da segunda, no camarim da jovem, a catástrofe foi completa. Voltamos à França. O Museu de Cluny, em Paris, possui uma coleção horrível de antigos instrumentos de tortura. Se os contemplarem com um pouco mais de atenção, um pequeno velho bizarro surgirá infalivelmente ao vosso lado. No Museu de Greenwich, um espectro sai às vezes de uma estátua de sacerdote Kremer. Ainda em França, há cerca de 2 séculos, Chateaubriand, em 1768-1848, o grande escritor que possuía uma maravilhosa arte de evocação sob nestas páginas das memórias do túmulo, faz-nos arrepiar. Eu chamava a criada de dentro e reconduzia a minha mãe e a minha irmã ao seu aposento. Antes de me retirar, fizeram-me espreitar debaixo das camas, nas chaminés, atrás das portas, e ver as escadas, as passagens, os corredores vizinhos. Todas as tradições do castelo, ladrões e espectros, lhe vinham à memória. As pessoas estavam convencidas de que um certo conde de Comburg, de perna de pau, falecido havia 3 séculos, aparecia em certas épocas, e que o tinha encontrado na grande escadaria de Torreão. Também a sua perna de pau passeava, por vezes, como um gato negro. Será que os fantasmas cujo encontro receamos são os piores? Pergunta. Sente-se uma impressão nos templos do Egito, onde se tem continuamente a sensação de ser observado, sobretudo quando nos aventuramos por estreitos subterrâneos inteiramente ornados de baixos relevos, onde o voo silencioso dos morcegos roça o visitante. Nenhum egípcio se arrestaria na noite perto do templo de Denderra, por exemplo, quando parece banhado pelo luar, nem nos profundos túmulos dos Vales dos Reis, com inquietantes mitologias esculpidas e pintadas nas paredes. Que lendas nos assaltam no túmulo de Tutankhamon? Nas nossas latitudes sorrimos facilmente da maldição do faraó, que tem fulminado os arqueólogos que violaram o seu hipogeu, ignorando há mais de 3 milênios. Nesse sítio, sente-se certo mal-estar ao pensar nas palavras do egiptólogo Christiane Noclecourt, cuja serenidade e rigor científico não podem, sob que pretexto for, ser postos em dúvida. Sabe-se que Lord Carnarvon, que havia financiado as escavações, tinha sido picado por um mosquito em 1923, no Vale dos Reis. Tendo-se agravado a ferida, teve de voltar ao Cairo, onde se declarou uma perigosa congestão pulmonar. Chamaram o filho Lord Porchester, oficial na Índia. Lord Porchester chegou ao Cairo, ao Hotel Continental, apenas algumas horas antes de Lord Carnarvon morrer. Escreveu Christiane Noclecourt a 5 de abril de 1923, às 2:05 da manhã. Lord Carnarvon expirou, sem haver reconhecido o filho. Nesse momento dão-se os 2 acontecimentos que me foram relatados.
Imediatamente as luzes ainda acesas se extinguiram e durante algum tempo nada pôde fazê-las funcionar. Foi a corrida à vela e ao candeeiro de azeite. No dia seguinte, Lord Polchester tornava sexto Earl of Carnarvon. Dirigiu-se à casa de Field Marshal Lord Allenby para cumprir as formalidades relativas ao óbito do pai, soube que o Hotel Continental não era o único edifício cujas luzes haviam sofrido colapso. Todas as luzes do Cairo tinham sido vítimas de um estrondo forte de corrente. Um inquérito realizado por ordem de Lord Allenby, junto ao diretor inglês do serviço de eletricidade, não forneceu explicação técnica para o fenômeno, e depois a história do cão deixado por Lord Polchester à guarda do pai quando partiu para a Índia. Ambos se tornaram rapidamente inseparáveis, a ponto de o animal sofrer com as ausências do novo dono. Em Inglaterra, no momento exato do falecimento de Lord Carnarvon, no Cairo, e tendo em conta a diferença horária, o animal pôs-se a uivar, sem que ninguém conseguisse fazê-lo parar, e caiu morto. O que nos conta Christian Noblecourt, que no entanto nega, por outro lado, a maldição que conhecemos é muito significativo. Um jornalista inglês do século passado, Catherine Cole, recolheu seu mínimo intuito de efeito pitoresco, com uma série de notícias psíquicas sob o título evocador The Night Side of Nature. O que se segue passou-se numa casa de Mary Limbone, em Londres, inteiramente ocupada por escritórios. Uma noite, um agente de segurança, Mr. L., ficou a fazer serão com o empregado, Mr. B. À 1h da manhã bateram. Ninguém. O fato repetiu-se, mas desta vez na janela. Nada. Aliás, o escritório ficava no terceiro andar. Aquilo recomeçou ainda, mas contra os vidros cobertos de lustrina verde de um armário de dossiês. Depois os batentes abriram-se e saltaram-se papéis, ao mesmo tempo que uma horrível criatura pequena que se pôs a correr velozmente ao longo das paredes, apenas com 2 pés de altura, de uma brancura doentia de criptogâmico. Tinha pernas e braços franzinos esqueléticos, mais terminados por pés e mãos enormes. A cabeça grande e cabeluda era completamente desprovida de rosto, a parte uma espécie de tromba projetando-se ao centro do que deveria ter sido a cara. O pequeno monstro branco deu por 6 ou 7 vezes a volta à sala, com um passo prodigiosamente rápido, sem desarmar um móvel, depois lançou-se de encontro à janela e desapareceu. 6 meses mais tarde, reproduziu-se a abominável aparição após pancadas na porta, na janela, no armário, envidraçado. O horror imundo surgiu de repente e recomeçou a sua loucura corrida. O empregado procurou agarrá-lo, mas as suas mãos apenas encontraram um vácuo glacial. Algumas semanas depois, nova aparição, mas desta vez diante do diretor, do empregado e de um cliente. Sem haver anunciado, o monstro tornou-se bruscamente visível na chaminé, imóvel, contorcendo-se a tromba. Tendo-lhe Mr. L. atirado com um livro, deu um salto e desvaneceu-se no ar. Uma investigação descobriu que 30 anos antes, uma mulher tinha morrido na casa ao dar à luz um ser disforme, que apenas vivera alguns minutos. Catherine Crowe afirma que uma média mais tarde, invisível, que soltou um uivo. A partir desse dia cessou a assombração. Mudando de quadra, em 1869, em Nova York, a América ainda era romântica. Miss V passava 8 dias em casa da tia, numa propriedade na costa de Hudson. Tendo chegado inesperadamente vários hóspedes, a jovem concordou em ceder o seu quarto e ir para outro que tinha a reputação de ser assombrado. Chegada a noite, Miss V deitou-se e adormeceu sem a menor preocupação. Acordou à meia-noite de corte. De princípio, não se assustou, supondo que se tratava de uma pessoa da casa que entrara para procurar qualquer coisa. Mas refletindo sobre isso, lembrou-se de que havia fechado a porta à chave. Este pensamento fez-lhe estremecer e o tremor aumentou. Quando vê a figura aproximar-se da cama e inclinar-se para ela, esforçou-se em vão para falar. Tomado de verdadeiro pânico, Miss V escondeu a cara sob os lençóis e quando um momento depois olhou de novo, o fantasma desaparecera. Saltou então da cama e correu à porta. Encontrou-a fechada, com a chave no interior. Algum tempo depois, durante uma sessão de espiritismo, Miss V soube que uma entidade chamada Sarah Clarke assombrava o quarto em questão. Tão violento era o seu remorso de outrora haver praticado furtos na casa.
Informada, a tia da jovem confirmou que Sarah tinha servido em sua casa cerca de 40 anos antes e acrescentou que lhe perdoava os roubos. Desde esse dia, nunca mais produziu nada. Em 1948, o ator Jean-Pierre Carey e a mulher Wanda alugaram uma casa em Paris, na rua de Cardinal Marcier. Apesar dos avisos das pessoas supersticiosas, é assombrada. Haviam-na prevenido. Tratava-se de um edifício pseudo-gótico construído por Eduardo VII para uma vedeta do Music Hall de Belle Époque. Os novos inquilinos deram conta desde o princípio de que havia algo que não estava bem. Tiveram a sensação. Alguém subia vagarosamente a escada. Um dos amigos, o Dr. Philip Eucase, filho do Dr. Gerard Eucase, famoso nos anais do ocultismo, sob o nome de Papi, teve a ideia de realizar na casa uma sessão de encarnação graças ao seu médium, menina B, posta em estado de hipnose. Esta não tardou em personificar um certo Lucien, que diz ter sido outrora o criado do quarto de uma mundana cujo palacete particular estivera situado no local da casa atual. Era ocasionalmente amante da senhora que, por outro lado, o tratava com o maior desprezo. Como um dia chegara a ameaçá-la e acabara por a envenenar, afirmava Lucien. Nesta altura o espírito desapareceu, não sem ter recusado os pedidos. Depois os Karen habituaram-se a ele, embora os visitantes e as mulheres dias sentissem desagradavelmente a sua presença invisível. Uma das assombrações mais prodigiosas jamais observadas é relatada por Robert Toct, o grande especialista na matéria que comprovou a boa-fé da senhora V e dos dois filhos, respectivamente com 20 e 30 anos. Estes puderam verificar à vontade fenômenos que duraram de junho de 1955 a março de 1960. Durante esses anos, vieram sobretudo um fantasma de frade velho de mãos decapitadas, cujo quarto de outrora, no antigo priorado de S. Mais uma vez, lastimamos o anonimato desejado. Era ocupado pela senhorita V. Durante todos esses anos, a senhorita V, primeiramente, depois os filhos viram e reviveram esse espectro que parecia atormentado por grande desespero devido a motivos religiosos. Assustando os dois cães da casa, manifestavam-se com uma voz bizarra. Deixou-se fotografar, uma das vezes à luz do dia. O episódio mais estranho desta longa assombração é a experiência que a senhorita V realizou a conselho de Tocket, que deploramos que não tenha tido tempo de se dar conta por si próprio da natureza dos fenômenos. A prova consistiu em projetar as mãos para frente através do fantasma. Sentiu um grande choque no seu próprio corpo, no local onde havia traspassado o frade, que se desvaneceu imediatamente. A seguir, uma indescritível sensação de frio. A cena teve lugar diante dos filhos da senhorita V, cujas mãos começaram a inchar dolorosamente, a ponto de banhá-la em água morna. 2 inchaços permaneceram durante 2 meses. Em novembro de 1962, um pedreiro de Cardiff, o Sr. Lewis, viu refletir-se no espelho do quarto uma encantadora jovem em camisa de noite, que fez ladrar os seus cães Kip e Luke, e cujo perfume foi nitidamente sentido por Catherine, a filha mais velha. Correntes de ar gelado começaram então a soprar através da casa e os relógios de pêndulo pararam, sem saber por quê. Por fim, a família Lewis mudou-se. Em novembro de 1969, o senhor e a senhora Adam, um digno casal inglês cujo endereço infelizmente o jornal não dá, pretendiam que a sua velha casa era vítima de fenômenos desagradáveis. Os interruptores elétricos funcionavam espontaneamente, os objetos caíam dos móveis, salas normalmente esquecidas ficavam geladas, mas fenômeno muito pior. A sua filhinha de 3 anos pronunciava durante o sono palavras cujo sentido não conheciam, dialogando com si própria, respondendo com voz diferente. Descobriram também assombrações animais, designadamente num castelo nomeado Normando, situado muito perto das ruínas de Guilherme o Conquistador, onde se ouviam miados pavorosos, até o dia em que, ao demolir uma parede interior para alargar uma divisão, se descobriu no seu interior um gato mumificado. Esta assombração lembra aquela tocante do apartamento de College na Palace Royal. A grande escritora tinha chamado uma vidente, uma dessas obscuras videntes, que vão ao domicílio e não havia recebido dela nenhuma elucidação. O que se segue refere-se à última gata. Por um momento ela inclina-se e parece procurar algo sob o tapete. Foi a sua luva que caiu? Pergunta. Não respondeu, procura novamente. Ah, diz ela, é uma gata. Como? Pergunta. É uma gata.
Está a ver uma gata? Pergunta. Sim, acaba de passar debaixo da sua poltrona, da minha. Passado um momento, eu dizia para comigo, ora, bem, o que é isso? Pergunta. É uma gata. Por que não um gato? Pergunta. Fez um trejeito de ignorância. Não sei, minha senhora. Dizia-me que é uma gata. Como é ela? Pergunta. Oh, não é muito bonita. Eu quero dizer que não é como esses grandes e belos gatos de longo pelo. É cinzenta, toda lisa. Veja neste momento? Pergunta. Sim, aliás, é muito fácil. Está sempre ali, não desejando abandoná-la. A senhora é tudo para ela. Veja mexer-se? Pergunta. Claro, vai e vem, passeia. Faz como entende, visto que está morta. Sabe desde há quanto tempo está morta? Pergunta. Não. Retratou-se, acrescentou imediatamente. Faz 4 anos. Mas acabou de dizer que não sabia. Não sabia de nada, acabam de dizer-me. O que houve? É uma voz? Pergunta. A honesta vidente olhou-me com a suplicante. Sim. Não é uma voz vulgar. Não entendo as palavras, mas percebo o sentido. Não estou muito seguro a explicar-me. Aceitou apenas uma soma modica e devolvi-lhe a liberdade. Um caso muito recente de assombração foi divulgado pela rádio em janeiro de 1970. Trata-se de um cineasta de Hollywood que teve aborrecimentos numa vivenda alugada, tal como os inquilinos seguintes. Certa noite, a sala de jantar enchia-se de vozearia alegre de uma animada reunião, mas quando se ia ver, tudo era silêncio e solidão. Essa vozearia parecia devida ao fato de um assassino ter sido perpetrado naquela sala durante um jantar. Diz que a ensanguentada vivenda onde se cometeu o massacre ritual da bela Sharon Tate e dos seus amigos não está também. Ela assombrada? Pergunta. Uma forma de assombração muito particular. Afeta às vezes as crianças. Não tem nada de assustador. Assim, Ellen Garrett contou que, educada por uma tia rabugenta, teve como companheiro de brincadeira até a idade da puberdade 2 meninos e um rapazinho, visível somente para ela. Feitos de luz e falando-lhe através do pensamento, a celebre médium Elizabeth Esperança via circularem em casa dela fantasmas familiares que a saudavam sempre amavelmente e que só se ausentavam quando o pai marinheiro estava em casa. Apenas a literatura apresentada a crianças atormentadas por espectros terríveis. Letu et Decron, de Henry James, é a este respeito uma perfeita obra-prima. Terminarei pela assombração mais célebre, a de Petit Trianon, em 10 de agosto de 1901. Duas inglesas, Miss Moberly, diretora de uma escola particular, e Miss Jordan, sua colaboradora, visitaram Versalhes pela primeira vez. Desejando dirigir-se ao Petit Trianon através do parque, perderam-se e não tardaram a sentir, sem o confessarem, uma intensa sensação de angústia, enquanto o ambiente tomava o aspecto imóvel de uma paisagem de tapeçaria. Junto a uma casita onde estavam uma rapariguinha e uma mulher com fatos indefinivelmente desusados, vislumbraram 2 homens, um jovem e outro velho, enfarpelados com fato verde, tricorne e bengala na mão. Perguntaram-lhe o caminho de Petit Trianon, que eles lhe indicavam muito distraidamente. Cada vez mais exprimidos, prosseguiram o passeio e desembarcaram perto de um pequeno pavilhão, em cujos degraus estavam sentados um personagem de capa e grande chapéu. O rosto era sinistro e antipático. Nesse momento ouviram correr atrás delas um jovem de tez brilhantes e luxuriantes, cabelos negros, também vestido com uma capa e com um chapéu de grande abas da cabeça. Disse-lhes, como surgido de um penedo decorativo que se encontrava atrás delas: minhas senhoras, não se deve passar por aí, por aqui, procurem a casa. Miss Moberly e Miss Jordan atravessaram a pequena ponte rústica construída por cima de uma delicada cascata. Entretanto, a jovem tinha desaparecido, mas elas ouviram o ruído crescente da sua corrida. Chegaram à orla de um prado invadido por ervas daninhas que ladeavam os edifícios que procuravam. Uma senhora com um vestido de verão leve e amplo, um chapéu de palha colocado sobre abundantes cabelos louros, desenhava sentada, examinando o seu trabalho na ponta dos dedos, olhando-os quando passaram muito perto dela para subirem a escada que levava à varanda da casa. Miss Moberly achou que ela tinha um rosto muito bonito, mas não atraente. Miss Jordan não viu a senhora, mas sentiu certamente a sua presença, pois compôs a saia. Na varanda, uma jovem saiu bruscamente de uma porta que fez bater atrás de si, avançando rapidamente, pediu-lhe
um pouco trocista que entrasse pelo pátio principal. Depois deu alguns passos com elas na direção certa. Chegados ao destino, as duas inglesas sentiram o seu mal-estar desaparecer. Integrados na comitiva de um alegre casamento francês, visitaram as salas. Só alguns dias depois falaram do seu bizarro passeio, cujas anomalias compreenderam. No mês de janeiro seguinte, Miss Jordan voltou sozinha, no mesmo sítio, desta vez sem desvios. Assim que chegou diante do casal onde outrora Maria Antonieta se divertia a fazer de caseira, sentiu cair sobre si a angústia experimentada no dia 10 de agosto anterior. Depois avistou lenhadores com capas de cores garridas que carregavam uma carroça com braçados de lenha. Desapareceram inexplicavelmente do pequeno bosque onde se encontravam, vestidos na seda invisível, tocavam-lhe ao mesmo tempo que percebia fragmentos de frases em francês. Ao longe soou uma música do século XVIII. Um pouco mais tarde voltaria a sentir pela última vez a terrível sensação de insegurança já descrita no local por onde, na companhia da amiga, tinha chegado da primeira vez. Depois, as vozes agudas de duas mulheres que discutiam tornaram-se quase inaudíveis. Toda a paisagem vibrou e sumiu-se em parte. A seguir, Miss Mulberry e Miss Jordan voltariam frequentemente ao Petit Trianon, mas nunca o encontraram tal como tinham visto em 10 de agosto de 1901. Já não havia a casita, nem outros atalhos, nem outras plantações de árvores, nem pavilhão, nem penedo. A ponte rústica já não existia, nem a cascata. O prado não passava de cascalho terraplanado, com um enorme silvado no lugar onde a senhora estivera sentada. A escada da varanda havia mudado e a porta por onde o impertinente jovem saíra encontrava-se emparedada. Dava agora para uma galeria elevada da capela, cuja escada de acesso tinha desaparecido há muito. Certas de terem visto Maria Antonieta naquele dia, isto é, a senhora que desenhava, entretanto souberam que a rainha, por causa de sua visita, era forçada a olhar muito suavemente, segurava as coisas à distância na ponta dos dedos. Iniciaram laboriosas pesquisas históricas que as conduziram a um beco sem saída, devido a uma hipótese audaciosa. 1792, dia do massacre do Suíço, no decorrer do qual a família real fora colocada sob a proteção da Assembleia Nacional. Imaginaram que a rainha, durante a sua interminável clausura na galeria dos estenógrafos, havia pensado tão intensamente na sua última estada no Petit Trianon, em 2 de outubro de 1789, que o sítio tinha ficado impregnado dela. O resultado desse princípio falseado foi o que o seu livro, Uma Aventura, publicado em 1911, despertou interesse, mas não convenceu muito. Em 1953, Lambert teve a ideia de abandonar completamente a primeira hipótese de transferir toda a aventura para 1774. Não só os pormenores topográficos observados em 1901, que revelaram exatos, incluindo o célebre pavilhão, como pode ainda justificar-se o livre verde dos jardineiros reais, era a de Luís IV, falecido nesse ano, mas identificaram-se os dois homens, Claude Richard e o seu filho, Antônio. Deste modo, Guy Lambert suprime o patético da hipótese das duas senhoras, mas, por outro lado, confirma de modo inesperado a veracidade de sua história. Um dia viram a travar um conhecimento com o casal, um ser, os quais desconheciam a sua história e, por seu lado, também tinham vivido um estranho episódio. Em 1907 a 1908, estas pessoas que habitavam um apartamento na rua Malrepas, em Versalhes, foram testemunhas de uma série de incidentes que os convenceram de que o parque que via de sua casa encerrava algo de fantasmagórico, pois de quando em quando aparecia ali inesperadamente uma casita, a cuja janela surgia pessoas espreitando. Por outro lado, um ser vislumbrado por sua vez em junho de 1908, a senhora que desenhava da primeira vez perto da colunata de vidro, sentada num tamborete baixo, numa colina inexistente. Nesse local floriam, na realidade, ailões e canteiros. Na segunda vez, sob a balaustrada do grande Trianon, da qual se podia observar o canal. Em ambas as ocasiões, a inusitante personagem examinava seu papel, segurando, afastando na ponta dos dedos. O Sr. C tentara dar uma espreitada, mas ela retirara a mão. Com o gesto natural de um artista importunado por um basbaque, observara que a rainha havia surgido sempre subitamente, anunciada por um som cintilante característico, e que sua imagem emergia indelevelmente num sussurro. Além disso, não se notaram transformações na paisagem, especialmente o chão do cascalho transformado em prado, como também ouviu um arpejar melodioso
de providência indestinta, encontraram um passante com traje oitentecista. Finalmente, coincidência curiosa, em outubro de 1928, outras duas inglesas experimentaram depressão idêntica no mesmo local que as suas duas compatriotas em 1901. Um pouco adiante, desapareceram-lhe a figura de um velho. Deparou-lhe-se a figura de um velho vestido de verde, tricorne na cabeça para dar uma bengala. E, no entanto, jamais haviam lido uma aventura, o livro. Nos três casos, os videntes não desfrutaram de cenas de vida real passadas em tempos remotos, tal como poderiam seguir em direto os astrônomos de um planeta extragaláctico que captassem ondas luminosas de outras eras. Os espectros reagiam ao momento atual. No princípio de 1971, L'Express publicava um pequeno artigo que segue, intitulado O Parque dos Fantasmas, Chorai, Chorai, Amantes dos Sudários. A mais célebre história do fantasma de nosso tempo não passava de um logro, de uma fantasia, de uma alucinação. Em 1911, Miss Antonio Moberly e Miss Eleanor Jordan, ambas diretoras do St. Good College de Oxford, editaram o livro Uma Aventura. Aí contava como, num quente dia de verão de 1901, tinham visto Maria Antonieta e os elementos de sua corte deslocando no jardim do Petit Trianon, em Versalhes. O livro conheceu um êxito invulgar, não bastante há anos que não é reeditado, pelo menos na Grã-Bretanha. É preferível, assim, afirmou recentemente Miss Jo Evans, conhecida arqueóloga, e que foi amigo de Miss Moberly e de Miss Jordan. O Dr. Evans, por seu lado, declarou ao Times de Londres que nada o poderia demover de sua convicção de que as duas universidades inglesas haviam tomado, por uma dança de espectros em volta da soberana, um vulgar baile promovido em Versalhes por um amigo de Marcel Proust, Robert de Montesquieu, conhecido pelas suas inclinações pelos travestis. Ao impedir qualquer reedição do referido livro, Miss Evans não faz de ânimo leve, tanto mais que, ao proceder desse modo, não reitera qualquer proveito dos direitos que as amigas lhe legaram. Entre mentes, vejamos, a tese do Dr. Evans esbarra no fato de duas inglesas terem começado por se assegurar precaução que se impunham de que não havia sido iludidos por qualquer mascarada. Para tanto, bastou-lhe esquadrinhar os arquivos municipais de Versalhes, onde se registram todos os acontecimentos notáveis ocorridos nos jardins locais. Ora, em 1901 realizou-se de fato uma festa de contraste de Luís, que aliás decorreu apenas na povoação, mas em junho, por outro lado, efetuaram-se também sessões de reconstituição histórica, contudo nenhuma entre 1900 e 1906. Finalmente, averigou-se que em 10 de agosto de 1901 não decorreram quaisquer filmagens com as características assinaladas. Estes contra-argumentos foram confirmados por Robert Amadou, o mais exigente dos parapsicólogos, que se encarregou da análise crítica do livro Uma Aventura para a edição francesa, publicada em 1959 pela editora Roche, com o título Os Fantasmas de Trianon. Embora não poupe as objeções mais acerbas às duas heroínas da prodigiosa história, ele próprio escreve: note-se que a visão das inglesas não pode ser explicada nem pela presença de um cenário cinematográfico ou de figurante do Petit Trianon em 10 de agosto de 1901, nem pela realização de uma festa folclórica. Provou-se com efeito que nunca fora rodado qualquer filme em Versalhes ou dado alguma festa no dia da aventura. Não há dúvida, o Dr. Evans é um homem de convicções fundamentadas. Perguntamos-nos, então, por que é que sentiu necessidade de afirmar que no futuro nada poderia fazer mudar de opinião? Pergunto. Quando uma coisa é provada, normalmente essa prova basta. Enfim, convém saber-se que o conde Robert de Montesquieu tinha o caráter mais desagradável do mundo. É o inspirador do barão de Charles, o extravagante, o aristocrata, e sentiram um prazer sádico em gritar a verdade se ela correspondesse à tese do Dr. Evans. Para terminar, convido-os a ler o artigo seguinte, publicado em Aux Epots, em 17 de outubro de 1958. O pintor alsaciano Kuder, ilustrador de um livro de grande luxo, Versalhes, cujo texto é de Lavarende, e que será publicado sob os auspícios de Henri Lefebvre, estava a desenhar esboço no interior do curral, no Petit Trianon, cerca das 10 horas da manhã. O chefe dos guardas ouviu
Grandes pancadas na porta tinham fechado a chave e o artista com 2 voltas. E gritos. Correu, abriu e recebeu nos braços o velho Pinter, vítima da sincope com a tez lívida. Vi, disse este com a voz reanimada. Sim, vi Maria Antonieta sem cabeça, a descer a escada, até ouvir o ruído de seus passos. No castelo ficou registrado o relato desta estranha ocorrência. Os enigmas da sobrevivência, Jacques Alexander.